Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pai, abençoe os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro, você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar-se aos seus pés. Mano, a verdade é, o sistema tá todo comprado pelas grandes empresas, entendeu? E eles não vão mudar isso, porque eles estão mamando na teta desse sistema que fode todos nós. Então é isso, desista. Mas não é um pouco isso? Caralho! Ai, por isso que tinha que ser um tijolo pra quebrar essa porra toda. Tinha que todo mundo sair perdendo. E aí tu acreditou no tijolo. Não, eu não acreditei. Eu falei, eu prefiro um tijolo do que uma metralhadora, entendeu? Uma Não sniper acho. mirada pra casa do brasileiro. Leandro, não acho. Quem ganhar ou quem perder... Vai ganhar ou vai perder. Pois é, Agora a gente isso tá aí. entendendo da Dilma, né? Cara, essa daí, pedalada, cara. Mas, enfim. Tadinha da vai, Dilma. vai. Eu queria conversar com a Dilma um dia. É uma boa Mas ela também. não quer vir. Não? Eu Vocês acho já que- chamaram? Já chamamos, já. Eu não sei, já? Já. Eu pedi pro Serginho, pelo menos. Tá bom. É porque assim, o Lula. O Lula que foi lá conversar com o Reinaldo. Com o Reinaldo. Foda, Essa hein? outra capotada do planeta, né? Capotada do planeta? Mano, porque o Reinaldo, ele é um crítico do PT, Aham. assim, ó, a carreira inteira dele. Eu me lembro, assim, de ouvir o Reinaldo em programas de rádio, de chavando o PT de todas as formas possíveis e imagináveis. Ele era né? E agora, nos últimos tempos, depois do processo... Para de mexer nessa porra, tá fazendo barulho. Ah, foi mal. Sério, eu não tava ouvindo. Cara chatão. Mas enfim. Ele tava assim. Silêncio, todo tipo eu com o cabelinho entretido, né? branco ali dele. Não, então, e aí, com essa história do processo do Moro, né, da parcialidade do Moro, e de querer o Moro julgar os processos do Lula, e não são processos que deveriam ter sido julgados em Curitiba, o Muita Reinaldo... coisa feita errado, né? Então, uma sede, um anseio ali de... Prendeu o cara. Então, aí a gente fica na dúvida, né? Se é o anseio de prender o cara e tirar essa peça politicamente, ou Sério, você essa fica nessa coisa dúvida? ingênua... Então, não, pra mim, tem a coisa ingênua do vamos acabar com a corrupção no Brasil. Tem gente que acredita nisso ainda, né? Vamos acabar com esse argumento vamos acabar com a corrupção do Brasil. Primeiro, a gente começa com meus inimigos políticos. Não é? Vamos tirar de cena a pessoa que tem possibilidade de ganhar, né? E aí, só que aí é a capotada do planeta. O Reinaldo é um crítico do PT de tantos anos, e aí ele fez essa entrevista com o Lula que, cara, foi fora. Foi, Ele assim... eu não cheguei a assistir, mas ele foi ferrenho as perguntas? Não, o Reinaldo, ele é muito gentil, normalmente, quando ele faz entrevistas em geral, assim. Então, ele foi educadíssimo. Não, mas fez as perguntas difíceis. Não, ele falou muito mais sobre o lance do processo, todo o procedimento que levou o Lula à cadeia e tal. Mas não falou sobre o PT, Não. sobre isso. Entendi. Até porque foi bem curto. Quanto tempo? 1h20. 1h e pouco, não é tão Com curto. intervalos. Entendi. Ó, Lula, se um dia você vier aqui, sabe que vai ser bastante tempo. Nossa, eu vou estar cara. bêbado e chapado e as perguntas vão ser loucas. Não, tem várias coisas que eu quero saber. Por exemplo, cara, qual que é o projeto do PT nesse momento? Coisas mais que tem a ver com hoje. Com a gente, com a né? gente. Assim, como é que isso vai mudar? Tô mais preocupado com isso. Não Nossa, quero saber mas como é o que foi a cara, noite dele na cadeia. Ele Todo deita e respeito. rola, cara. Se tem uma pessoa que tem capacidade né? Dialogar, de falar. Nossa ele é senhora. um Eu me lembro, eu já comunicador. trabalhava na rádio quando ele foi presidente e tal, né? Nos 2 mandatos. Eu lembro que, assim, a gente cobria os discursos. Era uma coisa divertida. De ouvir, ixi. Eu acho que ele fazia igual você, de vez em quando. Eu acho que ele tomava... Tem essa fama aí, né? Tem. Então, é um cara do povo também. Aí ele chegava e falava um monte de coisa arada. E era divertido. Aí agora você vai, sei lá... Cara, pior que o Lula, Eu ele não é quero ficar carismático falando mesmo. mal Na dos época discursos que do Bolsonaro. eu era mais jovem, eu gostava do Lula como figura, entendeu? Tipo, pra mim era uma Ele é figura, respeitado. nossa, o cara que tá melhorando o Brasil, tirando as pessoas da pobreza, tá ligado? Essa era a minha percepção quando mais jovem, assim, tipo uns 14 anos, 15. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando um pouco mais malicioso, entendendo que o mundo não é flores, existe toda uma conjectura global, que o Lula é o presidente, mas ele também não é o cara que manda tudo, e que existe tudo também dos partidos, existe toda uma, né? Aí você começa a falar, talvez esse cara não seja o Papai Noel como eu acreditava que ele era, sabe? Porque
Que risadinha é essa que ele tá? Eu não conheço. Vocês falam pelo olhar. Eu ainda não peguei. Eu não captei o que você tá falando. Não, é porque eu tava ouvindo você falar e inventando as palavras, mas tudo bem. Inventando umas palavras? É tipo, tu queria falar conjuntura e falou conjectura. Mas isso aí passa. Então, mas eu tô aqui. Premeia. Eu tô aqui curtindo. Mas sabe que assim, aí a gente tá falando de Lula, de Bolsonaro e tal, e você tava falando do Boechat. E aí na rádio, cara, é uma coisa que todo santo dia chega mensagem de alguém com um discurso, com uma ideia na cabeça e não sei o quê, e fala, que saudade do Boechat, porque ele ia falar isso aqui, ó. A ideia é que a pessoa tá na cabeça. E quando muitas vezes não era aquilo, sabe? Tipo, cara, se tem alguém que tinha capacidade de surpreender com pensamento, com raciocínio e ajudava a gente a formar o próprio raciocínio, era o Boechat, né? Eu acho, assim, tão curioso, sabe, isso... E as pessoas acham que o Boechat ia dizer exatamente o que elas queriam ouvir, que elas querem ouvir até hoje. Quem defende o Bolsonaro, quem não defende o Bolsonaro, por exemplo. Eu acho muito louco. Mas eu acho que vem numa percepção de identificação com o Boechat, né? E talvez achar que ele é autêntico e falar, ele vai ser autêntico como eu seria. Talvez seja isso, né? Não sei. Mas eu sinto que assim, eu não sei, né? Não conheci, mas você vai saber melhor do que eu. Mas a percepção que eu tinha do Boechat era mais de... eu não sinto que ele queria empurrar a opinião dele goela abaixo de ninguém. Eu sinto que ele falava as paradas que ele pensava para que as pessoas formassem sua própria opinião. Sim. E acho que era por isso que eu gostava dele pra caralho. Sabe? Era de verdade era muito autêntico aquilo, né? Não, Dava pra sentir isso. Parece que ele, de vez em quando, o Monark fala assim, aqui, ó. Não, beleza, concordo com isso aí que tá falando, mas você é o advogado do diabo, vou falar um bagulho aqui, um pensamento totalmente contrário. Eu sinto que ele é o tipo de cara que faria uma parada assim. Faria. Tá ligado? Não, com certeza. Ele é até... Agora eu consigo falar faria no passado, sabia? Porque até pouquíssimo tempo atrás é difícil, cara. Pra vocês que estavam lá no dia a dia com ele, né? Nossa. Mano? Foi uma história muito trágica, né, mano? Ai, olha... Tu trabalhou com ele lá quanto tempo? Nossa, então, quando eu entrei em 2008, ele já estava lá. Diretamente com ele no estúdio, foram pelo menos 4 anos ali todo dia, na lida. 4, 5 anos. De ficar confinado num estúdio, tipo aqui, a gente tá 2, 3 horas por dia. E dia de mau humor, dia de bom humor, cara, muito louco, assim, uma convivência muito intensa, sabe? E o que era louco é assim, a gente já sabia... A gente não tinha noção do tamanho dele na convivência do dia a dia, mas a gente sabia que o cara era um mestre, né? Então, assim, quem conseguiu tirar dele o que ele tinha... O Barão é um cara que conseguiu tirar, aprender o que ele pôde com o Boechat e, assim, deixando de lado essas coisinhas do dia a dia, sabe? Que não é todo dia que você tá de bom humor. Eu fico pensando em vocês, por exemplo, porque vocês têm de segunda a sexta convidado aqui. Vocês têm que conversar com as pessoas. Vocês têm que estar bem, né? Tipo, não dá pra... O Monark tá enchendo meu saco pra diminuir. Eu acho bem intenso isso. Eu acho bem intenso esse ritmo de vocês. Eu também acho, inclusive eu acho que a gente devia diminuir um pouquinho aí, tá ligado? Ó, eu sempre uso o nosso pai espiritual como bússola, que é o Joe Rogan. Ele não faz 5 vezes por semana lá, não. Quantas ele Mas faz? eu não sou Joe Rogan. Às vezes ele fica uma semana sem fazer. Ele faz só quando ele quer conversar, tá ligado? Mas ele é multimilionário também, e eu tenho... uma estrutura pra sustentar que depende das views. Demorou um pouquinho pra chegar nessa, né? Não é? Então é isso. Lá. Mas um diazinho a menos dava pra tancar, eu acredito. É que o negócio é intenso, é puxado. Porque, por exemplo, com o Boechat, ele chegou num ponto de... A saúde mental dele... Foi pro Beleléu. Foi. Eu lembro, ele falava bastante do lance da depressão e tal. Ele se tratou, conseguiu perceber, se tratou e ele percebeu, e ele falava um negócio assim que ele notava que, tipo, 30% da capacidade dele de raciocinar, de falar, de fazer as coisas, ia pro saco, sabe? Ele percebia essa perda muito concreta para ele, assim. Ele conseguia ver essa diminuição. Entendi. Mas é isso, cuidado com esse excesso de trabalho de vocês aí, gente. Quem tá falando? Né? É verdade. Eu tô na pegada também. Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora!